Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo hoje é sobre a armadilha da justiça. Do que se trata essa armadilha em si? Se trata de se punir de alguma forma com uma emoção negativa quando a realidade fora da gente não está do jeito que a gente quer. Mas calma, o que isso tem a ver com a justiça? Isso parece ser uma forma de vitimização, só que vitimização seria um gênero aqui. Então eu vou começar explicando o que é justiça como virtude, para que haja uma distinção. A justiça em si não tem nenhum problema. Justiça em si como virtude, como valor, claro que é uma coisa boa. Imagina, eu viver num mundo que justiça não é valor e que não é uma coisa boa, não faz muito sentido. Inclusive, essa palavra foi inventada, esse conceito foi inventado justamente por causa da necessidade da gente viver em sociedade, de existir uma coisa justa, um equilíbrio de coisas para o bem. Não faz sentido para você? Então, bom, a definição de justiça tem a ver com a minha, justiça aqui em termos de virtude e valor, tá? Tem a ver com a minha tomada de decisão. Eu olho para a minha decisão, a decisão que eu quero tomar, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, no que eu vou acreditar, no que eu vou falar, e penso, vou fazer um juízo de valor, se essa decisão vai ser boa ou ruim, se vai me levar para onde eu quero ou para me afastar do que eu quero melhor. Quando eu olho para essa decisão e faço um juízo do valor dela e penso, isso vai ser bom para mim, bom para os outros, e detalhe, o que é bom para mim, o que é bom para os outros também é uma decisão. Nesse caso de ser justo o que de fato vai melhorar a vida para o outro, o que melhora a vida para mim, o que não piora a vida para mim, o que não piora a vida para os outros. Tá entendendo? Eu estou pensando em ética, no bem e no mal, na hora que eu vou identificar aquilo que eu valorizo como bom e aquilo que eu valorizo como ruim, e eu pauto as minhas decisões em cima do meu senso de ser justo ou não, aquilo que é justo ou não. Então, se eu pegar dinheiro emprestado, eu vou pensar, eu vou devolver o dinheiro, porque eu não gostaria, primeiro, né, aquela coisa eu não gostaria de que alguém pegasse dinheiro emprestado e não me devolvesse. Aí entra numa coisa lá do imperativo categórico, isso é ética, moralidade, né? Que se todos que pegassem dinheiro emprestado, ninguém devolvesse, ninguém mais emprestaria dinheiro e tal. Então eu penso nisso aí, eu estou fazendo um juízo de valor em cima do meu senso de justiça. Claro que isso é bom, eu vou começar a pensar nesse caso do categórico, né? Ainda vou pensar naquele outro lado lá, quem vai falar de justiça, ética, moralidade e tal. O outro lado isso vai fazer bem para a maioria das pessoas? Eu vou estar com um pensamento mais pro utilitário. Isso é filosofia ética. Isso é muito legal. As minhas decisões, quanto mais eu praticar buscando esse valor de justiça, mais eu pratico uma virtude de justiça e eu vou tomar decisões com uma qualidade melhor. Tomar decisões de qualidade melhor dá mais resultado para mim e para o mundo. Isso é muito bom, legal, beleza. Esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre a armadilha que se cai quando a gente está muito preocupado no que é justo, no que é injusto. A questão quando eu não estou falando das minhas próprias decisões, aquilo que eu decido está sob o meu controle. Eu decido se eu vou falar, o que eu vou acreditar, no que eu vou pensar, no que eu vou fazer. Eu decido sobre as minhas ações, meus pensamentos. Isso está sob o meu controle. A partir do momento em que eu espero do mundo, que o mundo esteja como eu acho que deveria ser, segundo a minha própria interpretação do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, pior ainda, do que me convém, aí sim a gente começa a ter um problema. E aí começa aqui esse tema da armadilha da justiça. Seguindo agora para a segunda parte. A gente faz isso sem perceber muitas vezes e começa com a comunicação. Em termos de comunicação é o seguinte, por que eu falo comunicação? A maneira que eu me expresso, ela reforça a maneira que eu vejo o mundo. Isso está ligado à programação linguística, PNL, né? E psicologia cognitivo-comportamental, que eu acho que é a raiz aí de onde vem. O pessoal de psicologia que vai saber melhor. Agora, quando eu comunico, isso não é justo, quando eu olho o camarada ser promovido, e eu não, essa comunicação falha, ela realmente me leva a crer que o mundo devia ser diferente, devia me fazer feliz. Isso daí é um problema muito sério que eu teria.
o que ia acontecer? Olha só, preste bem atenção nisso. Se eu olho e acho, realmente falo que não é justo, eu começo a pensar, eu boto a minha cabeça para pensar em motivos pelos quais aquilo realmente é verdade, que não é justo, e como deveria ser. Existe um gap entre como eu acho que deveria ser e o que é de fato, e esse gap me deixa triste, gera um sentimento negativo. Quando eu repito várias vezes o isso não é justo e boto esse impacto emocional negativo, eu começo a ver a realidade a partir de uma certeza de que não só foi o que eu comuniquei, mas é como a realidade é. Isso deveria ser diferente. Olha só como eu olho pro cara, se eu começar a reforçar isso, achando que não é justo, eu olho pro cara que foi promovido, só porque no início eu achei que eu tinha que ser promovido também, e começo a olhar para ele e falar, ele não podia ser. Se eu não fui, ele não podia ser. Olha o problema. As pessoas vão falar, inveja, olha só como é que funciona o sisteminha da inveja. A inveja não é uma coisa simples. A gente reforça pela comunicação. Você acaba falando assim, pô, ele não merecia. Quem disse que não? Você não viveu a pele dele? Andou no sapato dele? Não, né? Agora, se a gente mudasse essa comunicação, essa seria aqui a solução para esse tipo de coisa. Se a gente mudasse essa comunicação. Ao invés disso não é justo, poxa, eu queria ser promovido também. Eu queria ser promovido também. Você começa a olhar para o cara diferente. Fala, se ele foi, eu também posso ser. O que será que ele fez que eu posso fazer também? Você começa até inclusive a ficar grato com relação a ele ter sido promovido, que você sabe que se alguém pode, você pode. Você começa inclusive a ir lá realmente ficar feliz por ele. E não acontece essa coisa de inveja, esse sentimento negativo. E ele se cria através dessa comunicação. Tá entendendo? Qual é o comportamento, então, que é disfuncional aqui que a gente está falando? De cair nessa armadilha da justiça. É a imobilização resultante de uma realidade e que não se percebe a justiça segundo as próprias crenças. Só recapitulando isso. Olhar para o lado de fora do mundo e achar que o mundo tem que ser diferente, segundo as nossas próprias crenças e convicções, segundo aquilo que nos convém. Tendo isso, claro, eu falei da comunicação, que isso não é justo aqui, e o que eu preciso dizer, como é que a gente vai observar quando a gente está comunicando alguma coisa assim, nesse sentido não é justo? Não é só com a frase isso não é justo. Quando? É quando a gente está reclamando. Reclamar é muito engraçado, né? É justamente você queria que a realidade fosse diferente, você acha que não é justo que ela fosse daquele jeito. Você reclama como se alguém mais, além de você, tivesse que ser responsável por te fazer feliz, por te satisfazer. Tá caindo uma ficha aí pra você? Perdoa aí, pessoal da Febracis, estou usando aqui o meu título de Master Coach. Tá caindo aí essa ficha? Tá tendo um insight? Cara, se isso tá acontecendo com você, volta e vê os últimos 2 minutos do que eu tava falando. Entendeu? Volta várias vezes. Acho que você precisa ver esse vídeo várias vezes, isso vai te fazer muito bem. Deve estar assim, de boca aberta. Qual é a solução para isso? Para mudar essa comunicação aqui? Qual é a solução para isso? Primeiro, eu vou te dizer a frase mais importante desse vídeo. Isso aqui é quando chega uma pessoa com algum problema mesmo, que está em impedimento que seja um problema de ordem psicológica, não psiquiátrica, mas psicológica. Muitas vezes eu mando a pessoa e vai procurar um psicólogo. Se o psicólogo permitir, achar que deve, você pode fazer coaching. Tá entendendo? A pessoa tem que estar pronta para fazer coaching. Se a pessoa precisa muito mesmo de psicologia, tiver um problema muito sério, nem dá para fazer. Teoricamente, isso aí que ela vai precisar mesmo, porque o coach vai pegar pesado. Então, o pano de fundo para as neuroses, para praticamente todas as neuroses, o pano de fundo para praticamente todas as neuroses consiste em fazer do comportamento dos outros mais significativo que o nosso. Tá entendendo? Olha como é que essa armadilha é significativa. Ela pega num ponto-chave. Vou repetir, hein? O pano de fundo para praticamente todas as neuroses é fazer do comportamento da outra pessoa ali mais significativo que o nosso. Então, para eu solucionar, quando eu tô lá, isso não é justo, nesse vício de repetir isso toda hora,
todos os casos, a gente tem que focar, eu tenho que focar no que eu quero, você tem que focar no que você quer. Como assim, Carlos? Focar no que eu quero? Cara, presta bem atenção. Qual é o teu sonho? Qual é a tua visão? O que convém pra você? Eu falei do caso do cara ali que tá sendo promovido. Você tá ali achando que não é justo. O que convém pra você? Putz, eu queria ser promovido também. Foca nisso, eu queria ser promovido. O que eu faço pra ser promovido? Como é que esse cara pode contribuir para eu ser promovido? Ele já está contribuindo, porque ele já está autorizando a fazer isso. Se ele consegue, você consegue. O quanto que você acha importante ser promovido? O que significa para você ser promovido? Focar no que você quer. Qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho? Qual é a tua visão? Qual é a tua meta? Teu objetivo? Quantas pessoas, talvez até você que esteja assistindo esse vídeo, nunca parou para pensar nisso. Só estão deixando a vida levar. Brancas nuvens. Depois fica pensando assim, nossa, eu tô tão entediado. Aí vai lá e bebe um gole de cachaça. Usa uma droga, alguma coisa assim. Tá vendo? O que está por trás? Né? Quais são as razões psicológicas para a gente se apegar nessa exigência de justiça? Porque, eu vou te falar, não é um comportamento que a gente simplesmente faz deliberadamente. A gente é seduzido por isso. Seduzido porque é um conforto dizer que se a gente não tem alguma coisa é porque não é justo, alguém devia ter me dado. A gente é condicionado a isso quando é bebê. A gente chora, a mãe traz a mamadeira, não é verdade? Às vezes é o peito, né? Antes, né? Primeiro o peito, depois a mamadeira, espera-se. O brinquedo, o doce. Tudo chorando. Depois, quando chegar adulto, muitas vezes a gente quer voltar para aquilo lá e chora porque a vida não tá do jeito que eu quero. Aí pega mal pra caramba. Gente adulta fazendo isso. Isso é muito grave, muito sério. Mas calma. Não é pra você se martirizar por causa disso. O que está por trás? Vamos lá. Primeiro, pensa nisso. O que está por trás disso? Quais são as razões psicológicas aqui? Isso aqui eu tirei da fonte aqui. Eu vou dar no final. Tá bom? A fonte. A primeira coisa é o seguinte. É um baixo senso de valor pessoal. Primeiro, baixa autoestima. Um senso de valor próprio tão ruim, né, que eu fico manutenindo uma conduta. O meu trato, né? A minha conduta, a minha maneira de me conduzir normalmente porque eu fico o tempo todo tentando me expressar, né, como uma pessoa melhor do que as outras. Porque eu me sinto com baixo valor, então eu falo, eu sou mais íntegro que o resto do mundo. Eu tenho uma ética superior. É uma espécie de soberba moral. E essa soberba moral, uma soberba assim, tipo, eu sou mais moral do que você, eu sou uma pessoa melhor, mais justa. Fico querendo aparecer com isso. Isso é uma coisa por trás. O que está por trás? Um baixo senso de valor próprio. Tá entendendo? Olha como é que eu sou justo. Tem outros exemplos aqui. O que pode estar por trás também? Desejo de... Isso aqui é interessante. Desejo de fuga da responsabilidade pela própria imobilidade. Usando-se como desculpa de que isso não é justo, isso não está sendo justo. É muito interessante, é muito confortável, né? Eu não estou fazendo nada para mudar, para criar na realidade aquilo que eu quero. Aí eu olho para o cara que foi promovido e crio todo esse contexto de que ele não merecia. Se eu não fui, ele também não poderia ser. Eu sou tão bom quanto ele. É muito mais fácil falar que não é justo, certo? Todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, como ele é vítima da injustiça. Realmente, né? Se reclama. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Será que você já mesmo não se colocou nesse lugar? Ou já viu alguém passar por isso? Então, essa aqui, eu gosto muito dessa. Necessidade de ser validado através da nutrição emocional recebida de quem enxerga a pessoa como vítima da injustiça. É o caso simples da vítima. É muito confortável receber o apoio emocional de quando você fala assim, isso não é justo, poxa, eu merecia tanto, não ganhei, isso não é justo. Aí vem alguém lá e te dá um tapinha nas costas, passou, realmente, não é justo, tal, que pena, como você é um coitadinho. E a pessoa recebe aquele afago ali. Tá por trás também.
necessidade de se nutrir emocionalmente, emoções positivas por outras pessoas. Aqui, essa aqui também. Potencial de justificar os próprios comportamentos inadequados ao se transferir a responsabilidade para outra pessoa que agiu antes da mesma forma inapropriada. Essa é muito legal. Isso acontece o seguinte: se o cara fez errado, eu fiz também, aí eu sou pego. Fala assim, poxa, não é justo. Todo mundo tá fazendo errado, né? Pô, bom, vem cá. Lembra aquele negócio da virtude lá? Pô, eu tenho a virtude de ser justo, é uma virtude a ser cultivada. Ser justo, fazer o certo e tal, não roubar. Aí eu começo a roubar, se o camarada... Tá todo mundo roubando? É essa a justificativa aqui por trás. Tá entendendo? Eu começo a justificar porque todo mundo fez, e se todo mundo fez eu vou fazer errado também? Não é interessante isso? Não cabe, né? Uma razão por trás, dar uma desculpa. E outra aqui, o conceito da justiça ativa ajuda a aliviar a ansiedade sobre as consequências aleatórias das próprias decisões. O que acontece? Tem gente que não gosta de decidir. Não gosta daquela ansiedade de poder estar certo e errado. Então, é muito fácil a gente se ocultar ao invés de assumir um risco e uma responsabilidade, tomar a decisão no tempo que ela tem que ser tomada, no risco de estar errado, depois ter que pedir desculpa ou ter que consertar alguma coisa. Dizer o seguinte, não, eu não vou fazer nada porque eu não sei se é justo. Essa daqui é muito interessante. As pessoas quando vão ficando... As pessoas mais amadurecidas passam por isso aqui ainda. Mas é interessante, a gente sempre pode amadurecer mais, ficar mais sábio. E esse aqui é um ponto muito legal a se pensar. Será que eu estou me escondendo nesse momento, nesse meu desejo de agir de acordo com meus valores aqui, que eu estou me acovardando, não estou arriscando, fazendo o que tem que ser feito? Não estou assumindo coragem, fortitude? O que mais? A outra aqui, a possibilidade de manipulação dos outros, né, a agirem como a gente quer que eles agem, jogando-se sobre eles uma ameaça de se sentirem culpados, caso não façam o que se quer que façam. Essa é muito legal, é a mãe que fala pro filho assim, ó, meu filho, eu te levei 9 meses e tal, você nem liga pra mim, nem vem aqui, não sei o que, e pô, tipo, o cara tem mais o que fazer, já vai lá sempre e tal, e a mãe tá falando, poxa, você não é um bom filho e tal, eu fiz tanta coisa por você e tal, pra gerar culpa nele. Isso é um tipo de manipulação. Então, se eu faço isso pra manipular alguém, pra fazer com que a outra pessoa faça o que eu quero, tô fazendo ela se sentir culpada, falando, isso não é justo, olha só, tô tentando manipular a outra pessoa nesse senso, fazer com que ela caia nessa própria armadilha de justiça, pela culpa, olha só, você não vai ser justo se você não fizer o que eu quero que você faça. Olha a manipulação. Agora, essa decisão não é justa em si, né? Olha só como é que é interessante. Quando a gente cai na armadilha da justiça, a gente não está sendo justo de fato, na decisão. Essa daqui é muito interessante, não é? Então vamos mais. Aqui a última dessa lista aqui que eu coloquei das razões psicológicas por trás, né, dessa exigência da justiça. As razões psicológicas por trás da exigência da justiça. Isso é difícil de falar. A última é o seguinte, é a possibilidade de justificar o comportamento vingativo. Essa é muito legal. Possibilidade de justificar o comportamento vingativo. Então, eu vou, por exemplo, eu acho errado agredir, bater, matar alguém. Aí eu falo, não, eu vou fazer isso para me vingar. O que acontece? Eu tenho uma possibilidade de justificar meu comportamento vingativo, não tem? Eu não estou falando nos extremos. É claro que o pai lá, você é pai, aí tem uma filha pequena, e vem um estuprador, estupra sua filha. Você vai lá se vingar desse cara. Entendeu? Isso é um extremo, uma situação extrema e tal. Eu tô falando das coisas mais simples. Eu preciso... Se ele pisou no meu pé, eu vou lá pisar no pé dele também. Olha aí. Não interessa, tem que sentir a mesma dor que eu senti. Olha o problema. E a gente racionalizar em cima disso. Aí esse racionalizar é justamente querer justificar um comportamento vingativo. Aí sim não faz sentido. Tá entendendo? Tudo tá ligado à ideia de você tomar uma decisão com uma escolha programada. Você nunca ponderar a respeito.
Tá entendendo? Mas isso é conteúdo para outro vídeo, tá? Então, ciúme. Aqui eu botei aqui, ciúme, exibição suplementar da justiça. Eu falei do ciúme aqui já. Agora, algumas estratégias. Agora eu vou o seguinte, agora eu vou ajudar vocês, né? Vou ajudar. Eu quero passar algumas estratégias para desistir dessa insistência fútil na justiça. Como é que a gente sai disso? Vou dar uma lista aqui para vocês. A primeira coisa é fazer uma relação de tudo que se acha injusto. Em seguida, né, se perguntar o quanto o próprio aborrecimento mudará essas iniquidades. Essa palavra tá bonita demais. Vamos explicar isso com calma. Primeira ideia, você pega o seguinte, o que eu acho injusto? Eu começo a observar na realidade, de preferência até a escrever. Não, eu acho isso injusto. Quando eu sentir que alguma coisa é injusta, eu escrevo. Faço uma lista, porque às vezes, provavelmente tem mais de uma coisa ali. O que vai acontecer? Você vai se perguntar o quanto o meu aborrecimento vai mudar isso, de fato. Isso vai te dar uma consciência sobre a situação. Quando você toma consciência da situação, você decide, você tem condição de assume para você a sua própria responsabilidade e fala, eu estou me fazendo sentir mal. Quando você assume a consciência de que você estava se fazendo se sentir mal, você toma uma decisão. Pronto, agora eu vou me sentir bem em relação a isso. Ou fazendo alguma coisa em relação a isso, também vou me sentir bem. Tá entendendo? Sofrer não vai fazer você conseguir o que você quer. A dor não faz, o resultado faz. Isso é uma ilusão muito comum na nossa sociedade. Você sentir dor não vai te fazer conseguir as coisas. O que vai fazer você conseguir as coisas são os seus resultados. Tá entendendo? Se você comprar 5 ingredientes de um bolo de 5 ingredientes, misturar esses ingredientes na ordem certa e assar do jeito certo, você vai fazer o bolo. Se você sofrer, fizer muito esforço, mas faltar um ingrediente, não adianta, não tem bolo. Vai sair alguma coisa estranha, mas não vai sair o bolo. Provavelmente uma massa preta queimada com cheiro esquisito. Tudo bem? A segunda opção aqui é ajustar o próprio foco para buscar continuamente evidências de que a própria vida emocional é algo independente do comportamento das outras pessoas. Olha isso. Como é que ajusta o foco? Fazendo pergunta. A gente estava falando um pouco disso nessa primeira. Como é que eu ajusto o foco? Para buscar continuamente evidência de que a própria vida emocional é algo independente do comportamento das outras pessoas. Quer dizer o seguinte, como eu me sinto não depende do outro. Não é o outro que me faz me sentir de uma determinada maneira. Sou eu que estou me sentindo. Não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. Tá entendendo? Então, o que na realidade me prova isso? Se eu tiver com essa pergunta na cabeça, eu vou encontrar esse motivo. Eu vou começar a olhar e falar o seguinte, isso não é comigo, não sou eu, é essa pessoa. Ela tá chateada hoje porque ela deu um berro. Ela não me ligou porque ela tem algum problema, isso é uma questão dela. Não sou eu, não foi eu. Porque não é quem eu sou, não é o meu valor, um significado de identidade, não tem isso negativo porque alguma coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Procurar isso, você vai sair dessa armadilha da justiça. Você vai pensar de uma maneira diferente, vai focar. Bom, como é que é agir de acordo com o que eu acredito? Como é que é agir em função daquilo que eu quero criar? Então eu ajo com relação a essas coisas agora. Tá claro pra você? Mudar a comunicação, isso não é justo, isso a gente já falou lá em cima. Então, se alguma coisa não aconteceu diferente, do jeito que você queria, seu time perdeu, não é justo que meu time tenha perdido esse ano de novo. Não é justo que meu time tenha sido rebaixado. Não é essa comunicação. É uma pena que meu time tenha sido rebaixado. Eu preferia que ele não fosse rebaixado. Tá entendendo? Aceitar a realidade não é a mesma coisa que aprovar ela. Tá bom? Se você não aceita, você está sofrendo. Todo mundo sabe que você desaprova. Agora o teu sofrimento não foi o teu time ter perdido o que criou. É você que criou. Tá entendendo? Até quando você vai ficar se fazendo sofrer? Aqui, eliminar as referências comparativas exteriores. Essa é muito boa para inveja. Definir os próprios sonhos, visões e metas, como eu estava falando lá em cima. Deve se dispor-se a ser o que quer ser.
sem se comparar ao que os outros têm ou deixam de ter. O quanto que você sabe de fato o que você quer da vida, quem você é nessa vida, o que você quer ter feito durante todo esse tempo que você vai estar aqui nesse mundo. E o quanto você está buscando isso hoje. Quanto você está buscando isso hoje. Esse é o foco que vai te tirar desse problema de inveja. Você vai estar o tempo todo buscando alguma coisa. Aproveitar cada momento para viver em função dos seus valores, propósitos, visão, missão pessoal. Só isso. Não existe a opção na inveja, não existe. É só você não buscar que passa a fazer sentido ter inveja. Tá entendendo? Praticar a autocorreção da própria comunicação no momento em que a inadequação ocorrer. Quer dizer, só prestar atenção se você estiver falando. Falei, isso não é justo. Opa, como é que eu mudo aqui? Entendeu? Olha o exemplo aqui, ó. Eu substituí a frase "você nem me deu bom dia hoje". Muito comum a menina, a namorada, chega pro cara e fala: "Você nem me deu... Aconteceu já comigo. Você nem me deu bom dia hoje? Eu sempre te dou bom dia". Tá entendendo? Aconteceu, eu fiquei no polo passivo, não tava no polo da injustiça não, nesse caso. A pessoa que tava passando por isso. Então, "você nem me deu bom dia hoje? Eu sempre te dou bom dia". Seria melhor que essa pessoa tivesse me dito: "Eu ficaria mais satisfeito ou satisfeita, né, se você tivesse me dado um bom dia hoje". Tá entendendo? Olha a diferença. A primeira é uma comunicação de ser responsável por como eu me sinto. A segunda é: não, se você tivesse me dado bom dia, eu ia ficar satisfeito. Tipo assim, uma oportunidade. Entendeu? Uma das comunicações transfere a responsabilidade, a outra não. A outra, inclusive, mostra uma oportunidade. Comunica o seguinte: você teve a oportunidade de fazer uma coisa boa pra mim hoje, que você não aproveitou. Ah, poxa, obrigado por me avisar, ó. Tô ligado. Da próxima você vai ver. Olha só como é que fica legal o relacionamento. Isso ajuda a acabar com a crença ilusória de que a razão pro outro dar o bom dia é para que ambos estejam quites com o cumprimento. Isso é interessante, né? A gente assim, o outro tem que dar bom dia pra você porque você deu pra ele. Não é verdade isso. Você dá bom dia, o cara não precisa dar bom dia pra você. Você dá porque você acha certo, porque é tua virtude, teu valor. Não é? Eu quero dar bom dia, eu quero cumprimentar. Agora, se o outro não me deu bom dia, o meu mundo tá mais triste, eu tô me fazendo sofrer porque ele, que não sou eu, está sendo injusto comigo. Retribuir um presente com foco no sentimento de gratidão, não no equilíbrio moral da contribuição. Essa é muito interessante. Tem muita gente que dá presente querendo receber aquela aprovação da outra pessoa. Dá um presente, às vezes um elogio e tal, tudo querendo aprovação. Homens também e mulheres, quando vão até... quando estão interessados um no outro, né? É muito comum mais homens, por causa da nossa cultura, do homem que tem que ir lá ser caçador. Ele chega: "você é muito linda", ela entra na fila. Você e mais 10 estão falando, mais 100 falaram isso pra mim hoje. Porque tá nítido pra ela que ele só tá falando aquilo, tá dando aquela contribuição ali, porque ele quer alguma coisa em troca. Ele quer criar essa coisa de justiça. É justo, se eu te elogiar, você tem que se interessar por mim, ou me prestar algum tipo de favor. E se essa contribuição for na prática com foco, né, aqui de foto, no meu sentimento próprio de gratidão. Eu tô te dando esse presente porque eu me sinto grato por você estar no mundo. Então eu queria te dar isso para te ver feliz. Queria produzir uma emoção boa em você. Quero o seu bem, não para mim. Te dar um presente é um presente emocional para mim. Você aceita? Aí sim, começa a fazer um pouco mais de sentido. Não é verdade? Bom, vamos lá. Mais duas opções aqui, mais duas estratégias para desistir da fútil insistência na justiça. Gastar com um presente a quantia que desejar, não aquela que equilibra o valor que for gasto com o presente anteriormente recebido. Então é o seguinte: você recebeu um presente no seu aniversário, o cara gastou lá R$500, e você fica: nossa, agora eu estou em débito com ele, eu tenho que pagar. Tem que dar um presente de R$500 ou mais para ele. Olha o problema. Tá entendendo?
Ele deu o presente porque ele quis, e você vai dar o presente porque você quer. Se você não quiser nem dar presente, tá tudo bem. Esse que é o ponto. Tem que dar aquilo que você acha que tem que dar, pelos motivos certos, não por um senso de criar uma justiça no mundo. Isso é uma armadilha. A última estratégia aqui dos exemplos é falar sobre a vingança, né? A vingança é apenas mais um exemplo de como se pode ser controlado pelos outros. Olha isso. O cara fez alguma coisa, pronto, então eu saio daqui de viver em função dos meus valores, propósitos e princípios e tal, para voltar a minha vida em função desse cara. Então eu não estou mais fazendo o que eu quero. Eu estou sendo manipulado a fazer o que aquele estímulo que aquela pessoa deu, criou em mim. Então eu vou dizer para você, é importante é se fazer o que se decide fazer por si mesmo, não o que os outros decidem. Por isso, aí que eu vou dizer, a retribuição por sentimento de vingança, não, em quase todas as situações ela não vai ser uma coisa relevante, né? Não vai trazer de volta a situação antiga. Vou falar agora dos comportamentos típicos das pessoas que têm essa exigência de justiça. Como é que uma pessoa assim se reconhece? E até você, se você estiver agindo assim dessa maneira, você vai se reconhecer. Quando você vê alguém se queixando de que o outro ganha mais pelo trabalho que faz, uma pessoa se irritando que os outros nada sofrem com as infrações enquanto ela é pega toda hora. Presumir que todos, porque todos prestam de volta devem prestar de volta o mesmo tratamento que se despende. Olha essa, o famoso do bom dia lá, lembra? Quando dou bom dia pra você tem que dar bom dia pra mim. Então eu presumo que se eu der bom dia, você tem que dar bom dia pra mim também. Se eu botar R$1 na caixinha, todo mundo tem que botar R$1 também. Tá vendo? Outra aqui, ó. Sentir-se obrigado a retribuir sempre que se recebe o favor de alguém. Eu tenho que retribuir. Entendeu? Mascarado pela polidez. Eu sei que não vou fazer isso porque isso é educado. Não, meu. Isso é só uma desculpa que você está dando. Se alguém te fizer um favor, você fala muito obrigado. Você não é obrigado de fato. Então, o ideal é que você mude de obrigado para agradecido, grato. Porque o obrigado quer dizer assim, estou obrigado. A palavra obrigado é exemplo, estou obrigado a retribuir-lhe o favor. Tá entendendo? Então é importante mudar. Que retribuir o beijo ou a declaração de apreço sempre em resposta ao que recebeu. Olha isso é muito interessante. Para você mulher que está assistindo esse vídeo, isso acontece muito. Que, estatisticamente, a maioria é homem que faz isso com as mulheres e irrita elas. Tá? Eu digo para você, mulher, você é livre para não retribuir. Tá? É isso que eu estou querendo te dizer. Uma feminista assistindo, você vai adorar. É verdade mesmo, elas estão falando, mas não é feminismo não. Você não tem que retribuir o beijo só pro cara dizer eu te amo, você não tem que dizer eu te amo de volta. Você tem que dizer aquilo que você acha que tem que dizer. Tem que dar o beijo porque você está sentindo vontade de dar. Pior ainda aqui, né? E praticar sexo, olha isso. Por obrigação. Isso acontece muito com as mulheres mesmo, porque o homem, que se o cara não tá afim, o negócio lá não sobe, não funciona. Não é? Então, exigir que as coisas tenham consistência. Olha isso. Tem uma frase do Ralph Waldo Emerson. Tem uma frase que ele diz, uma tola consistência é o atalho e o espantalho das pequenas mentalidades. Se você sempre quer que as coisas sejam certas, essa é boa. Está fazendo parte da categoria das pequenas mentalidades. Olha isso. Tudo tem que ser certo. O certo é esse. Todo mundo tem que agir desse jeito. E geralmente é o seu jeito, né? Você conhece alguém assim, ou você age assim? Vai todo mundo se afastar de você e vai falar que você vai estar achando que ninguém é justo com você. Vai estar morrendo de sofrimento aí. Se vier falar comigo desse jeito, eu vou falar aqui, ó, tá aqui o cartãozinho do psicólogo. E eu vou falar tanta coisa na sua orelha que você vai sair chorando para ir pro psicólogo. E depois vai me agradecer. Não vai ser tratamento, é você ter consciência mesmo, você tem que ir lá pro psicólogo. Achar que as coisas têm que ser certas. Até quando, meu? Até quando? Ter que controlar aquilo que você não pode controlar do lado de fora. Somente as outras pessoas. Você de personalidade dominante, preste bem atenção nisso. Exigindo uma decisão nítida e uma discussão que os vencedores estejam sempre certos e os perdedores admitam que estejam errados. Já viu aquela pessoa que gosta de discutir? Conheço um estudante de engenharia.
né? Hoje engenheiro gosta muito de discutir, gosta muito de estar certo. Geralmente pessoa que é de exatas é comum ter uma personalidade muito conforme. Pessoa que gosta de ver todos os parâmetros de fatos e dados e erra muito pouco. São pessoas excelentes. Decide devagar, analisa todos os fatos e dados e toma uma decisão. As pessoas não gostam de errar de jeito nenhum e gostam muito de estar certo. Nesse caso aqui, vai aparecer muito, é muito comum aparecer nessas pessoas. Eu tenho que ganhar a discussão, você tem que admitir que você estava errado. Mas às vezes, não é por aí. Às vezes, tá todo mundo certo. Às vezes a outra pessoa não está nem querendo discutir. Cai-se nessa situação de novo, de querer que outra pessoa faça alguma coisa, haja de alguma certa forma, que o mundo do lado de fora se dedique a fazer você satisfeito, feliz. Olha só, usar o argumento da justiça. Olha outra situação, usar o argumento da justiça para conseguir o que quer. Eu trabalhei essa semana e você tá de férias. Olha aí, essa é muito boa. Casal, né? O cara entra de férias, trabalhou no fechamento, tá lá com o pé doendo pra caramba. Eu trabalhei essa semana toda e você tá de férias. Não é justo que você não lave minhas roupas, então o cara tem que lavar a roupa dela. Porque não é justo se ele não fizer. Olha isso. Ou, ainda pior ainda, você ganha 10 vezes mais do que eu, logo você tem que pagar a conta todas as vezes. Ah, então quer dizer o seguinte, eu vou no... Isso é muito comum, ó, é um machismo na cabeça das mulheres, isso. Isso aqui é muito comum, muito interessante. A mulher, já por dizer pro cara, você ganha muito bem, você tem que pagar a conta sempre. Olha isso. Aí é isso mesmo, aí depois ele ficar aborrecido devido a essa falta de justiça. Aí você pensa assim, pô, mas tem muita gente já querendo argumentar aí, né? Tem imaginando logo isso. Tem muita gente querendo argumentar, não tem? Ó, primeira coisa. Caso do casal lá. O cara pode lavar a roupa pra ela? Pode. Só que não é injusto se ele não quiser lavar. Se ela quer alguma coisa dele, quer um favor dele, ela tem que pedir. Você pode lavar, lava a roupa pra mim, por favor. Sei que você tá de férias. Tá entendendo? Olha, ainda tá vindo, por empatia, tá notando que se ele tá de férias é porque ele trabalhou, né? Então ele pode, realmente tem tempo livre pra fazer, mas ele pode escolher o que ele quer fazer com o tempo livre dele. Ele não tem obrigação contigo, não é? Então você pode pedir de uma posição de fraqueza, porque o tempo dele é dele. Ele não tem que se adequar ao seu senso daquilo que é justo do lado de fora pra você. A sua vida tinha que ser um pouco menos dura, na sua opinião? Não. Você pode pedir. E ele pode dizer não. Se for um casal, o casal estiver muito bem, se ela fizer uma manha, entendeu? Esse é o lado, como eu chamo, o lado positivo de uma tendência ao machismo. Mas eu acho que é só amor mesmo. Quando a menina chega, a mulher chega e fala assim, faz pra mim, por favor. Só pra me agradar. Você não tem que fazer nada. Mas você vai me ajudar muito, que eu tô me sentindo sobrecarregado. Duvido que outra pessoa não fale, eu faço pra você. Porque eu quero te ver bem. Tanto o homem quanto a mulher. E olha, eu usei um exemplo aqui politicamente correto, né? Que se fosse o contrário, o pessoal já tinha gente brigando comigo, falando que não, pô, o cara tá falando que o cara tem que chegar e dar... Não, ó, eu falei a mulher chegar em casa e dar as roupas pro homem lavar. Tá bom? É claro que pode ser pros dois lados. O meu exemplo só pegou esse pra ninguém me bater aqui. Tá bom? Tem uma igualdade aí. Olha, eu tô exercitando minha justiça, não tô? Será que se tem alguém assistindo esse vídeo aí que iria querer brigar comigo porque eu não estaria sendo justo, será que não tá caindo na armadilha da justiça? Vamos lá. Comenta aí se você caiu nessa. Comenta. Quero ver seu comentário. Vamos lá. Fazer coisas que não se quer fazer por inabilidade de dizer não e reclamar que as outras pessoas são injustas, ao invés de admitir a própria falha de ter negado atender aos pedidos. Olha o seguinte, eu não sei dizer não, aí eu vou, alguém chega e pede alguma coisa pra mim, eu digo sim, sem querer fazer, faço e reclamo da pessoa, que ela é má, porque ela me pediu pra fazer. Eu não assumo a responsabilidade de chegar para ela e dizer não. Aí que tá, né? Essa daí é muito clara, não precisa nem muita explicação, não é verdade? É um treino, basta uma coisa, coragem. Não preciso da sua aprovação. Não, vou fazer. Minha mão é minha, eu coloco ela onde eu quiser, eu trabalho com ela onde eu quiser.
fazer algo que se sabe ser imoral ou ilegal com a justificativa de que se alguém faz, também se tem o direito de fazer. Em outras palavras, justificar o próprio mau comportamento pela outra pessoa. Eu dei esse exemplo ali em cima antes, não dei? Antes. Então, mais um momento de achar alguém que está caindo na armadilha da justiça. É justo eu fazer porque todo mundo está fazendo, mesmo que seja errado. E eu acho errado. Categórico e utilitariamente. Gastar num presente a mesma importância, essa daí, aquele outro caso. Se a outra pessoa te deu um presente de 500, você tem que retribuir com o presente de 500. Sentir necessidade de retribuir um favor pro outro, para não se sentir mal. Olha isso, para não se sentir mal tem que retribuir o favor. Isso, gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Toma um bombom. Muito obrigado. Não é, nossa, agora eu fiquei com obrigação de dar um bombom para essa pessoa de volta. Não é pra aí, meu amigo. Tá entendendo? Não é a injustiça que conta. É o que a gente faz a respeito da injustiça. É um tema muito controverso, muito delicado. A justiça não é uma coisa simples. Uma coisa é a gente agir para criar no mundo um impacto de equilíbrio, de virtude, de justiça. Isso é uma coisa muito boa. Agora, querer que o mundo seja diferente do que ele é para satisfazer as nossas crenças, convicções de como ele deveria ser, isso sim é um problema. Então, eu convido você a sempre se questionar nesse sentido. Carlos Geis, coach integral sistêmico. Continua aí acompanhando o canal. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos aí sobre justiça. E a referência eu vou colocar aqui embaixo de um livro do Wayne Dyer chamado Seus Pontos Fracos. O Wayne Dyer era um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos. Acho que ele faleceu em 2009 e os livros dele sempre foram best-sellers, assim, um cara muito conhecido lá nos Estados Unidos. Esse livro é excelente. Se você gostou, então, deixa um joinha aqui, faz um comentário, tá? Se você quiser falar comigo, seucoach@carlosgescoach.com.br. É um prazer ter você aqui, sua audiência. Até o próximo vídeo.